Olá, família. Vamos para mais um capítulo do Evangelho. 24º capítulo. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo bem interessante, que eu gosto, como muitos, e vem explicar aqui nesse capítulo que não há nada oculto que um dia não seja revelado e por que Cristo falava em parábolas. Então vamos conversar um pouco sobre este capítulo aqui. Cristo disse que não haveria nada oculto que um dia não fosse revelado. E aí então questionaram ele porque ele fala por parábolas. E ele disse que para os discípulos ele tinha dado o direito de saber, mas para os outros não. E quem tiver ouvidos, que ouça, porque eles não estavam preparados para isso. Então, vem uma explicação aqui da parte do Espiritismo, que com o amadurecimento espiritual dos homens, então foi permitido, foi chegada a hora que eles já estavam preparados o suficiente para começar a compreender e ser desvelado esses mistérios ocultos através das parábolas que Cristo falava a respeito dos processos espirituais, de que a vida era eterna, de que nós somos deuses, somos co-criadores da nossa própria vida, que é necessário o melhoramento moral a fim de evoluirmos sem dor, a fim de sermos mais acessíveis pela espiritualidade, e foi nos dado o privilégio de saber e compreender o porquê das aflições, o porquê nós encarnamos, porquê que temos provas, porquê que passamos por expiações, e tudo isso foi gradativamente sendo revelado e ainda tem muita coisa a ser revelada. Só que por que não foi dito então? Por que Cristo já não disse isso mais claro? Como ele disse que fora da caridade não há salvação, a lei do amor, foi muito simples que ele explicou. Todos puderam compreender. A respeito dos processos reencarnatórios, processos espirituais, ele deixou muita coisa guardada para ser revelada no futuro, com a maior compreensão dos homens. Porque tudo tem o seu tempo. Como eu canso de dizer aqui, que é uma frase que eu adoro da espiritualidade, a aula é de acordo com o aluno. Não tem como, só iria prejudicar o conhecimento se fosse revelado tudo de uma vez a um povo que não estava preparado para ter esse conhecimento, e ainda hoje é assim que acontece. Não é que o Espiritismo guarda mistérios, que a Umbanda guarda mistérios, né? Acho que todo mundo pensa isso, que a Umbanda tem mistérios ocultos aí que não são revelados. E na verdade é que a aula é de acordo com o aluno. Não tem, a gente quando entra no terreiro de Umbanda, a gente começou a participar do nosso templo, a gente não sabia de nada, como diz Maria Rita, não sabia a diferença entre uma vaca e um boi. E não tinha como a espiritualidade vir e explicar pra gente coisas que até hoje muitos não compreendem. Tudo tem o seu tempo. Então, aos poucos, foram nos esclarecendo e nos instruindo através de aulas, aula de reforma íntima, aula de evangelho, e aí explicação dos guias a respeito dos trabalhos. Aí foi começando a chegar o entendimento da simbologia do nosso templo, a respeito da magia branca, e assim até hoje e em diante infinitamente vamos estar recebendo conhecimento gradativamente, porque é necessário que a gente amadureça, tenha compreensão do que já nos foi passado, a fim de que venham novas revelações, a fim de que venham novos conhecimentos, porque senão a gente vira uma bagunça e a gente acaba não entendendo nada, né? E tem tópicos maravilhosos aqui nesse capítulo, eu já disse sobre todos, mas eu vou dar uma relembrada neles. Que então a candeia debaixo do alqueire, que vem dizer aqui,
é exatamente isso. E aqui vem uma parte bem interessante que fala que os homens que a possuem em geral só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-los. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Pessoas que já compreenderam algumas coisas, que alcançaram algum conhecimento e ocultam, guardam o que a gente vê aí acontecendo bastante ainda, que são essas revelações que a gente tem hoje como conteúdo de aula dentro do terreiro e que para muitos são guardados. Ninguém não é, vamos falar assim, a intenção deles que seja descoberto isso, que o ser humano descubra que ele é o templo, de que ele é o semeador de suas próprias colheitas, de que ele é um co-criador de sua situação e de ter compreensão dos processos que ele mesmo passa. Então guardam, ocultam isso e cedo ou tarde, que nem vem dizer aqui, com a evolução da ciência, que são testes, né? E contra fato não há argumentos, cedo ou tarde deixarão de ser oculto para todos, cada um a sua maneira, cada um a seu tempo. Por isso que aqui vem dizer, não procure os gentios, não ir aos gentios. Fala um pouco sobre a nossa crença, que é a explicação que não fazemos parte de uma religião, de uma crença que prega que a nossa verdade é a única verdade e de que temos que converter as pessoas a Umbanda, né? Não é isso, a gente respeita e a gente auxilia sem falar de Umbanda e a todos os adeptos, porque é uma religião de escolhidos, né? Umbanda são só os escolhidos pela espiritualidade que faz parte do nosso corpo mediúnico. Então, a todos que fazem parte do nosso corpo mediúnico, não é escondido o conhecimento. Se um irmão meu mais novo, que não tem uma compreensão de alguma coisa que eu já tenha, dentro do terreiro, dentro da prática da nossa crença, eu vou passar com maior tranquilidade, dentro dos meus limites, é lógico, mas não é algo que vamos falar assim, tem que ser pregado aos quatro cantos, porque quem quer ajuda busca, né? Quem quer auxílio procura, e muitos são os que são auxiliados na nossa assistência mesmo, que não tem compreensão dos processos espirituais, não compreendem o que está acontecendo dentro de uma gira, e para todos aqueles que são filhos, entendem, tem um outro olhar quando a gente está servindo de instrumento dentro do terreiro. O porquê que nós entramos descalço, o porquê que tem defumação, o porquê do couro do atabaque, o porquê do congá, o porquê da nossa camiseta, o que é a simbologia. Então, esse conhecimento não é algo que vai mudar e pode até perturbar quem não tem compreensão disso. A assistência, por muitas vezes, vem em busca de um auxílio, e aqui vem dizer nesse capítulo exatamente que os sãos não precisam de médico, né? Que são esses que têm uma boa vontade em se melhorar, que procuram, e esses que a gente tem que auxiliar, vamos falar assim. Porque as pessoas que se acham sabedoras e que não concordam com a nossa crença, né? Não é para a gente levantar uma bandeira de debate, de discussão, de querer provar que estamos com a razão ou não. Não leva tem fundamento nenhum isso. Nem da época de Cristo, ele já disse, não vá aos pagãos pregar o evangelho, vá então ao povo hebreu, que já tem já compreensão do que é monoteísmo, então vai ficar mais fácil, até porque os discípulos não tinham preparo para isso. E a nossa crença é a mesma coisa, todos aqueles que até mesmo assistência, antes de um filho virar filho, vem questionar o que está acontecendo, e se for questionado para mim, eu vou explicar dentro dos meus limites, né, lógico, e explicar o que está acontecendo, porque não tem nada demais acontecendo. O que é mais maravilhoso, que me conforta, não tem nada de errado acontecendo, pelo contrário, é tudo com muito amor, é uma prática da caridade, o trabalho de Umbanda, e com muita simplicidade, e não tem nada que tenha que ser ocultado de alguém, né? Mas o conhecimento
é de acordo com a busca. E aí tem mais uma parte aqui que vem falar da nossa... Nessa parte que os sãos não precisam de médico, vem então narrar nós enquanto médiums e qual o nosso trabalho. Vem falar por que a mediunidade é inerente à condição orgânica, que todos somos médiums. Por que a mediunidade, então, não é um dom que tinha que ser reservado aos puros, aos sábios, né? Exatamente porque a fala, por exemplo, todo mundo fala, e Deus deu o dom da fala para uma pessoa simples e humilde, que pratica caridade, e também deu a fala ao ignorante. Cada um usa segundo a sua vontade e tem as consequências do uso dela. E a responsabilidade maior enquanto instrumento de Umbanda, e aqui vem fazer uma explicação, mais uma vez, é aquilo que eu digo, não tem prática da caridade sem melhoramento moral. Não existe querer auxiliar e melhorar a sua própria vida sem buscar se conhecer, sem fazer a prática da nossa sagrada reforma íntima, nosso melhoramento moral. E mais um trecho vem dizer isso, os sãos não precisam de médico. Está aqui. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Como? Todos somos médiuns, todo ser humano é médium, e isso não significa que todos os seres humanos têm uma relação habitual, comum, com espíritos superiores. Hoje compreendemos, né, através de nossas aulas, que nós somos assistidos espiritualmente, sim, por uma equipe familiar que nos quer bem e nos auxilia no nosso progresso. Mas somos acompanhados de perto segundo a vibração que emanamos, segundo a busca que estamos fazendo. Simples. Se eu estou participando de uma crença, a gente é médium umbandista e aprendemos que temos que ir em busca do melhoramento moral, melhorar nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, se reformar intimamente e praticar a caridade. Quando eu estou nessa busca, que eu entendo isso, eu sou assistido de mais perto pela espiritualidade. Então eu tenho espíritos bons ao meu lado. Porque eu estou em sintonia. Eu estou nessa busca de melhoramento, de ser alguém melhor, de conseguir me auxiliar, de entender as coisas os processos que acontecem na minha vida. Então, mas não significa eu sendo médium, vou ser assistido o tempo todo pela espiritualidade de luz. É fácil de entender isso. E aí ele dá mais uma incrementada. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Acabei de dizer. Sem reforma íntima, esquece. Não existe melhoramento moral. Você não vai ser assistido pela espiritualidade de luz o tempo todo. E é de importância absoluta. Então, não gostou? Desculpa. Se fosse fácil, a porta não era estreita para a evolução. Seria larga e todo mundo já estaria nesse processo com tranquilidade. E é mais um ponto para que a gente entenda, então, que eu busco, sim, compreender a minha mediunidade, saber qual a utilidade dela, saber como usá-la. Então, isso é um processo de conhecimento individual, onde eu tenho que aprender a me conhecer, descobrir as minhas sensações, que para hoje eu dou o nome, porque antes da Umbanda eu não sabia o que era, né? Eu era louco, conversava comigo mesmo e eu mesmo me respondia. Dentro da Umbanda eu descobri que isso é um dom mediúnico e que é usado pela espiritualidade desde que eu esteja nessa busca de melhoramento moral para a prática da caridade. Então seria assistido com mais facilidade, terei mais acesso, serei mais afim à espiritualidade que me rege. E assim fica fácil de eu ser um instrumento usado pela espiritualidade para levar auxílio e não para me prejudicar e prejudicar os outros, como os espíritos perdidos, trevosos, enfim, né? E tem outro capítulo, outro tópico aqui.
Eu acho que é isso, família. Quem quiser salvar a vida, aí vem dizer sobre o processo de reforma íntima. Os sãos não precisam de médico, a coragem da fé. Então, família, este capítulo inteiro é a respeito disso, sobre conhecimento e o porquê que é gradativamente, então, passado a verdade, o conhecimento pela espiritualidade. Porque não é dito tudo de uma vez só. Exatamente por isso, porque a aula é de acordo com o aluno e uma aula muito adiantada, sem uma base de compreensão, só dificulta e só atrapalha a gente mesmo. Então, não perde a serventia, vamos falar assim. Como eles não podem perder tempo, eles estão para nos auxiliar a nos elevar moralmente o mais rápido possível, a fim de tornarmos instrumentos mais úteis ao benefício do próximo. Então, gradativamente, segundo a nossa busca, o conhecimento que chega até nós. E muitos, dentro do mundo espírita, né? Dentro das religiões espirituais, dentro da própria Umbanda, muito a gente já sabe, muito já é discutido, que por que somos médiuns, somos espíritos encarnados, o porquê que encarnamos, o porquê que estamos num planeta de expiação e prova, o porquê que tem as provas, o porquê que passamos por aflições. E muitas são as pessoas que, mesmo tendo este conhecimento, já conhecem, mas não compreendem. E ainda se deparam com situações no seu dia a dia de não entender por que uma pessoa é assim, por que um é ignorante, por que é difícil o convívio familiar com algum em específico, entra em conflitos já tendo conhecimento, só não quer aplicá-lo. Vamos falar assim, porque é de acordo com o aluno. A gente tem o conhecimento de quais sementes plantar, de que época plantar, de como cuidar e de como será a nossa colheita. Isso é a teoria, é o conhecimento. Mas se não tiver a minha prática de pegar a semente e praticar o que está sendo ensinado, colocar no tempo certo, profundidade certa, ou com o cuidado certo, não vou ter frutos. Então muitos de nós fazemos isso muitos, achamos que por ter o conhecimento, então já estamos plantando algo bom. E esquecemos que teoria é teoria e prática é prática. Se a gente quer melhoria, a gente precisa criar. E criar na prática e não na teoria. E muitos são os que fogem até mesmo da teoria. Muitos fogem, muitos não compreendem dentro da Umbanda o porquê que nós discutimos Evangelho segundo o Espiritismo. Simples. Jesus ensinando, kardecismo. Umbanda, Jesus trabalhando. Como é que eu vou ter uma prática boa se eu não tenho conhecimento do que praticar? Não dá, né, família? Então, eu preciso ter compreensão, preciso compreender, conhecer os processos espirituais, ter uma boa teoria. E isso a gente tem auxílio da espiritualidade o tempo todo dentro do terreiro, com muitas aulas, com muitos conhecimentos a respeito da nossa vida, deve ser nossa busca, qual é a nossa prática, quais são as nossas capacidades, o poder que temos. Então, conhecimento a gente tem que ter e tem que buscar esse conhecimento. Se a gente quiser aplicar, saber aplicar em nós mesmos, a fim de a gente se melhorar as qualidades dos nossos pensamentos, melhorar nossas ações, sendo um instrumento melhor para a caridade e assim conseguirmos evoluir sem tanto peso, sem sofrer tanto, sem se chibatar tanto, sem ficar sentando em tabuinha de prego. Temos que ir em busca do conhecimento. Cada um ao seu tempo. A Umbanda é livre e prega o que é ensinado, pratica o que é ensinado, e é bem claro nesse sentido, não existe cobrança nenhuma da espiritualidade para que você se torne um instrumento mais afinado. Simplesmente com muito amor, com muito respeito e com muita paciência te enche de esperança, de bom ânimo, de muito conhecimento, esperando você resolver então praticá-lo, a fim de você se melhorar e ajudar nos processos de caridade ao próximo. E aqui vem dizer que para quem, se a gente buscar, olha que interessante, se a gente buscar se conhecer, quando a gente busca se conhecer, se melhorar moralmente, se reformar intimamente, e a gente começar a praticar isso, se melhorando continuamente, nem que seja um pouquinho de cada dia, a gente está nessa busca e a gente já buscando conhecimento, que os dois têm que caminhar junto,
Para mim ter uma prática boa, eu preciso saber o que praticar. Então, conhecimento e prática tem que caminhar junto. Quando isso começa a caminhar junto, aí sim eu vou alcançando maturidade, eu vou compreendendo os processos, vou melhorando minha prática, vou me tornando um instrumento melhor. E aí eu vou tendo a oportunidade de ter mais conhecimento. É uma bola de neve infinita, porque somos eternos aprendizes e todos os dias temos uma nova oportunidade de aprender. Então, quanto mais a gente se conhecer, se amar, se respeitar, reforma íntima, quanto mais eu tiver isso dentro de mim, essa vontade de ser alguém melhor e de ter uma prática melhor, e isso for sendo buscado junto, conhecimento e prática, a espiritualidade sim me abre novos horizontes. Ela vai me trazer novas explicações, novas revelações, e aí é fascinante o mundo do conhecimento. Sem conhecimento não tem prática, família, e só conhecimento sem prática não tem obra, é a fé morta. Muito obrigado, família, pela grandiosa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.